Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Gelson da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e nós estamos mais uma vez aí para nossa meditação, né? Quem é Deus e como Ele age por meio de nós. Nós vamos ministrar esta palavra, mas antes vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de Teu Filho Jesus, nos colocamos em Tua presença, queremos Te agradecer, porque o Senhor deu a nós esta oportunidade de ouvir e aprender a Tua palavra. Agora toma nas Tuas mãos Teus filhos, a cada um que vai ouvir, Deus, a Tua palavra, que eles possam, ó Deus, ser abençoados, Pai. Abençoa cada inscrito deste canal, a cada um dos Teus filhos, ó Pai, que eles recebam uma bênção especial em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos entrar, graças a Deus, no nosso 7º encontro, né? Quero mandar meu abraço aí à nossa irmã missionária Eliana, né? Nosso irmão Emanuel, que Deus abençoe vocês tremendamente, nosso irmão evangelista Walter, a nossa irmã Rosa ali em Curitiba, né? A nossa irmã Rita ali em Portugal, a sua família, a nossa irmã Vera em Portugal, a minha família ali em Campo Grande, minha mãe, Dona de Virgem, né? A Patrícia, Gilberto, a todos vocês que estão aí nos acompanhando, que Deus possa abençoar. Tenho orado por vocês e eu creio que grande é a bênção do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos lá então, quem é Deus? Está aí a questão da apresentação, né, do ministério, formação teológica e assim segue em diante. Vamos lá então, os atributos incomunicáveis de Deus. Amados, os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilha conosco, tá bom? E é apenas uma pincelada, para os irmãos terem uma noção, não somente o que eu falo aqui, mas acompanha na tua Bíblia, medita, tá bom, amado? Independência, isso aí é um atributo maravilhoso, né? Independência de Deus é definida assim: Deus não precisa de nós e nem do restante da criação para nada, tá bom? Isso aí quebra, a princípio, algumas pessoas aí que gostam de ser pregadores coaches, né? Ah, Deus precisa de você, Deus não faz nada sem você. Não, querido, Deus é um Deus independente. Esse é a parte dos atributos de Deus. Deus, ele é independente, tá? Deus, ele não precisa de nós para nada. Nós, sem Deus, não somos nada, e Deus, sem nós, ele continua sendo Deus. E isso é bom entendermos que faz parte dos atributos de Deus, tá bom? Vamos lá então. Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Jó 41, versículo 11. E aí, quem pode oferecer a Deus alguma coisa? Né? Quem deu a Deus? É Ele que nos retribui. É Ele que nos abençoa. O nosso ato de glorificar e exaltar a santidade de Deus, de nós realizarmos uma contribuição para o nosso Deus, é um ato de gratidão a Deus por tudo que Ele fez a nós. Nós podemos atribuir a Ele a honra, a glória, a nossa devida adoração somente a Ele. Tá? Então nós temos que entender isso aí. Esse atributo também é chamado de aceidade. Significa que Deus é autoexistente e não necessita de nada, nem de ninguém para continuar a existir. Ou seja, Ele não depende de ninguém fora de si mesmo para ser o que é. Obviamente, a aceidade de Deus está diretamente ligada à sua eternidade. Tá? Isso é maravilhoso quando nós passamos a entender esses atributos de Deus. Isso mostra para nós que nós temos que entender esses atributos e adorá-lo pela beleza da santidade do Senhor. E adorá-lo. Tá? Então, não, se Deus não fizer isso, não, querido, você tem que obedecer, você tem que submeter à misericórdia e à graça de Deus. Independente de você, Ele é Deus.
Ele é Senhor e sempre será Senhor. Ele é eterno. E a Ele toda honra, a Ele toda glória, todo louvor. Olha o que diz o Salmo 90, versículo 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade e eternidade, Tu és Deus. Pronto. Nós temos que entender que esse é um atributo incomunicáveis de Deus. Ele é um ser que existe por si mesmo, independente de nós. Ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Tá? Então nós temos que nos submeter a essa soberania de Deus e adorá-lo pela beleza da sua santidade. Aleluia. A seidade, né? Vamos lá. Significa que Deus é autoexistente e não necessita de nada nem de ninguém para continuar a existir, ou seja, ele não depende de ninguém fora de si mesmo para ser o que é. Obviamente, como já foi lido ali em Salmos, né? Está diretamente ligado à sua eternidade, como já foi falado. Temos que ter esse entendimento. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade, Tu és Deus. Vamos sempre guardar isso em mente, como já foi falado. Eternidade significa que Deus sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação do tempo, né? Já lemos o Salmo 90, versículo 1 e 2. Ele não tem começo nem fim e existe sem sucessão de momentos, ou seja, para ele não existe passado, presente e futuro, pois seu presente é sempre a própria eternidade. Aí cria uma confusão na mente de algumas pessoas, né? Então quem que criou Deus? Querido, ele é autoexistente. Isso, a mente humana não consegue entender isso. Nós temos que aceitar pela fé. Temos que abraçar a fé e crer na soberania de Deus. Ele é eterno. Ele está fora do tempo. Ele não está compatível a esse nosso tempo. Por esse motivo que Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele não muda e não há variação em Deus. Temos que entender, Ele é eterno. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando Ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Jeremias 10, versículo 10. Então, querido, entenda isso. É um atributo maravilhoso. Não vamos entrar em assuntos acadêmicos, porque isso aqui entra muitos comentários, vai muito longe esse assunto. Mas a questão é, nós temos que crer na soberania de Deus. Ele é eterno. Ele, como diz assim, significa que Deus sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação de tempo. Tá? Ele está acima. Deus, ele está ele controla, ele não tem começo nem fim, existe sem sucessão de momento. Ou seja, para ele não existe passado, presente ou futuro. Entende? Ele sempre é e sempre será Deus. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente, o que nós sempre pronunciamos essa palavra, mas ele é o todo soberano. Vamos lá. Unidade. O que é a unidade de Deus? Significa que Deus é um e que todos os atributos dele estão inclusos em seu ser o tempo todo. A doutrina da Trindade não contradiz esse princípio, pois as três pessoas distintas formam um único Deus, ou seja, uma essência e indivisível. Ali vai lendo Efésios 4:6, 1 Coríntios 8:6 e Timóteo 2:5. Mais para frente vamos falar sobre a questão da Trindade, uma das maiores coisas debatidas, né, entre as igrejas e academias teológicas sobre a questão da Trindade. Mas Deus, ele é um. Ele é a unidade. Nós acreditamos na Trindade, na Santa Trindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quando Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai, né? Ele disse, olha, quanto tempo estou convosco que vocês nunca me viste?
Quem vê o Pai, vê a mim. Como tu diz, mostra-os, Pai. As obras que eu faço é a mesma que o Pai faz. Coisas tremendas. Quando, lá em Atos, nos diz, quando Ananias e Safira, eles cometeram aquele delito, né, mentindo ali, uma oferta que era para, eles colocaram no coração e ofertar ao Senhor, mas omitiram alguma coisa. Pedro disse, Ananias, por que mentiste ao Espírito Santo? Tu não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Entende? Então, a Trindade está unida, questão da unidade. Pastor, Trindade não tem na Bíblia. Beleza, você vai seguir sequência desse estudo e nós vamos aprender sobre essa questão também. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos vós. Amém? 4:6. Vamos lá, 1 Coríntios 8:6. Porém, para nós existe somente um Deus, Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos e existimos, somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, por meio de quem nós existimos. Olha aí que coisa que Paulo fala na carta de Coríntios. Porém, para nós só existe somente um Deus, Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos e existimos. Somente um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem? De Jesus, que as coisas, todas as coisas foram criadas, por meio de quem? Que nós existimos por meio de Cristo. Segue-se o versículo, aprenda. Nós vamos falar sobre a Trindade, não vou abordar esse assunto não, mais para frente. Então, a unidade, né? Esse é um atributo incomunicável de Deus. Imutabilidade, olha que coisa tremenda. Significa que Deus não muda jamais, ou seja, tanto o seu ser como suas perfeições não sofre qualquer alteração. E ele não muda de forma alguma os seus propósitos e promessas, né? Tiago 1,17. Aqui é importante entender que qualquer tipo de alteração que as Escrituras pareçam sugerir é apenas figura de linguagem para nós, humanos, para que possamos compreender de forma mais didática o relacionamento de Deus ou dele conosco. O que o Tiago fala no 17? Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda, querido. Nós mudamos nossos pensamentos, nós mudamos nossas ideias, nós podemos mudar nosso conceito de tempo ao tempo, mas Deus permanece o mesmo, Ele não muda. Ele é Senhor e sempre continuará sendo Senhor. Aí você vai falar assim, não, pastor, mas se Deus não muda, por que Deus então mudou ou endureceu o coração de Faraó? Por que Deus então se arrependeu de ter criado o homem, como diz Gênesis, né? Ali o capítulo 6. Por que Deus usou o profeta Jonas, que ia destruir Nínive, e Nínive não foi destruída? Querido, veja bem, Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. A questão está, conforme nós mudamos a nossa reação diante de Deus, Ele determina, vamos se dizer assim, vamos pegar lá Gênesis capítulo 6. Deus criou o homem, só que a promiscuidade aumentou tanto que a imaginação do coração do homem era mal. Era mal. A questão, Deus se arrependeu, não é que Deus se arrepende do que ele faz, Deus não se arrepende, ele se entristeceu, né? Ficou triste. Lá na primeira carta, Pedro fala assim, para nós não entristecermos, né? O Espírito Santo, Tessalonicenses fala também, para não entristecermos o Espírito Santo. Nós entristecemos com a nossa ação, mas aí entra a justiça de Deus. Deus permitiu que Noé e sua família fossem salvos. Deus falou com a multidão, mas ninguém quis ouvir, então os animais ouviram, entraram na arca. Quando o faraó, né, endureceu o coração do faraó já estava endurecido, e Deus apenas ministrou sobre Faraó o que o seu coração já tinha determinado. Deus endureceu o coração de Faraó. Assim é como é para essa geração de hoje. Essa geração
deste mundo está sendo preparada para a vinda do anticristo. Ah, mas Deus falou que Deus não ia destruir a humanidade com água. Sim, Deus falou que não ia destruir com água, e Deus não vai. Mas tanto o Apocalipse como 1 Pedro fala que a terra que existe está sendo preparada para o fogo. Entende? Vai ser destruído com fogo. Deus não criou a humanidade para ser destruída, mas a humanidade está se autodestruindo por causa da sua desobediência. Então vai entrar a justiça de Deus. Só que Deus vai salvar aqueles que aceitar Cristo como Senhor. Aqueles que confessarem os seus pecados vão ser salvos. Assim como as pessoas, como Noé e sua família foram salvos do dilúvio. Deus vai salvar o povo. Assim como Israel foi salvo do Egito. Deus tirou Israel do Egito. Deus conduziu o povo pelo deserto. Deus não permitiu que o povo sofresse. Deus tirou Ló e sua família de Sodoma e Gomorra, aqueles que temeram, que obedeceram a palavra, embora que a mulher de Ló virou estátua de sal, né? E a gente segue sequência. Deus, ele não muda. Se Deus determinou a sentença sobre alguém ou uma cidade, Deus vai cumprir. Mas se essa cidade se arrepender, se esse povo se arrepender, Deus para a sua sentença, e Deus dá ao lado da sua misericórdia. Quando Jonas profetizou para Nínive, Nínive seria submergida. Jonas profetizou, Jonas se revoltou porque viu que o povo não foi destruído, mas o povo se arrependeu. Deus disse: Jonas, eu não posso usar de misericórdia com esse povo, Jonas, o povo se arrependeu. Só que você vai pegar a história de Nínive. Se eu não me engano, parece que 200 anos depois, Nínive foi destruída. Então, assim como é para esta geração, nós estamos vivenciando uma geração de desobediente, uma geração que blasfema, uma geração que escarnece de Deus, que zomba de Deus, que xinga Jesus, blasfema do Espírito Santo, onde muitos estão brincando com o nome do Senhor Jesus, pessoas vendendo nome, vendendo sangue, vendendo azeite, vendendo óleo, fazendo da igreja comércio. Você acha que Deus não está indignado com essa geração? Porém, Deus não muda. Deus continua o mesmo, Deus de amor, de bondade, de misericórdia, só que Ele é um Deus de justiça. Ele vai arrebatar a sua igreja, mas Ele vai agir com justiça nessa terra, na vida de todos aqueles que desobedeceram a sua palavra. Então Deus não muda, Ele é imutável. Deus não muda. O meu comportamento não muda o caráter de Deus. O meu comportamento não muda. Mas se eu me arrepender, Deus, Ele continua abençoando. Se eu me arrepender e me humilhar, Deus, Ele perdoa. Então Deus, Ele não muda. Deus não muda. Tá? Então vamos ter esse conceito. A gente vamos aprendendo aí. Tá bom, querido? Meu amado, em nome de Jesus, Deus te abençoe a todos vocês. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Eu peço a tua bênção sobre os teus filhos, sobre a tua igreja. Continua abençoando de maneira tremenda e sobrenatural a cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido Deus, te abençoe. Logo mais vamos estar aí na nossa próxima aula. Quem é Deus? Amém? Glória a Deus. Fico muito contente pela vossa participação. E eu quero, querido, que cada dia Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, dá um like aí, nos auxilia, em nome de Jesus. Pretendo me esforçar cada dia, nós estamos um pouco corridos, mas nós vamos conseguir chegar na vitória junto com os irmãos. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.